Este livro representa o resultado de uma meticulosa pesquisa sobre atitudes contemporâneas em relação aos Dez Mandamentos e tem uma excepcional parte prática que levará o leitor a refletir sobre a importância da lei moral de Deus na sua vida e na saúde doutrinária da Igreja. O autor não poupou esforços para trazer a lume uma brilhante defesa do Decálogo para os nossos dias. Pessoalmente, fico agradecido por esta contribuição, pois este tem sido um assunto apaixonante em minha vida e ministério. Em uma era na qual se fala tanto de autonomia, sem a reflexão de que isso significa lei própria e de tanto desprezo pela lei santa de Deus, esta é uma obra que cumpre um papel de extrema relevância no resgate das verdades divinas, totalmente calcado na revelação especial das Escrituras Sagradas. Recomendo sem hesitação. Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, servindo na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Os Dez Mandamentos percorrem as pautas das reflexões teológicas da Igreja de Cristo desde sempre. Sua perenidade como parâmetro moral normativo já foi afirmada e negada. Há os que enxergam validade nas injunções desses mandamentos para antes, durante e após a aliança mosaica, e há os que confinam seus imperativos morais ao período de tempo entre o Sinai e o Calvário. Nesta obra, Fernando Angelim empreende com lucidez e competência uma exposição desse precioso tema amparado na história eclesiástica, na tradição reformada, mas também com sólido embasamento bíblico. Este magnífico livro presta uma não pequena contribuição à compreensão de tão relevante assunto. Texto altamente recomendado aos que desejarem alcançar mais acurada compreensão da lei do Senhor. Clayton Gadelha, diretor executivo da Escola Charles Spurgeon, Fortaleza. Graçã no meio evangélico, de forma geral, dois extremos relacionados à lei de Deus e, mais especificamente, ao modo como o cristão deve se relacionar com a lei na nova aliança: antinomianismo e legalismo. É muito comum encontrarmos pessoas esposando um entendimento legalista da lei, caracterizado por uma ideia, ao menos tácita, de que a obediência aos mandamentos de Deus é indispensável para que alguém seja salvo. Somam-se a isso inúmeras regras que são adicionadas ao dia a dia do cristão, como também sendo essenciais para a salvação. Do outro lado, tornando-se cada vez mais comum, inclusive entre alguns que se declaram reformados, mas que abraçam apenas uma soteriologia reformada, está o antinomianismo, com a sua defesa de que a lei moral não tem mais nenhuma relevância para o cristão da nova aliança. Em um cenário como este, a presente obra de Fernando Angelim se constitui em um precioso e necessário antídoto. Nela, o autor expõe o antigo entendimento reformado puritano da lei moral, não como um pacto de obras, mas como uma regra de vida para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. A lei é exposta como o caminho apontado por Deus para que aqueles que foram salvos graciosamente por ele saibam como deveriam viver a fim de agradá-lo, de responder devidamente ao dom da salvação. Recomendo a leitura com grande entusiasmo. Alan René, pastor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, São Luís. Diante de uma época abarrotada de má teologia e dos perigos do desconstrucionismo hermenêutico, encontramos no livro Defesa e Exposição dos Dez Mandamentos da Nova Aliança uma base sólida sobre o estudo da lei de Deus, construída sobre boa exegese bíblica e que tem resistido à prova do tempo. O autor corajosamente rebate outras posições, algumas já bem conhecidas e disseminadas na igreja contemporânea, e propõe a perenidade da lei moral, o que inclui a guarda do quarto mandamento, à semelhança do modelo reformado e puritano, tomando como referência particular a tradição dos batistas reformados por meio da Confissão de Fé Batista de 1689. A defesa exegética da continuidade da lei moral e as respostas que encontramos neste livro aos proponentes da teologia da Nova Aliança são bastante satisfatórias. De modo especial e convincente, o livro apresenta uma robusta argumentação em favor da observação do Dia do Senhor. Eis aqui mais uma magistral contribuição do pastor Fernando Angelim para a Igreja Brasileira e para os batistas de modo particular. Marcos Paixão, pastor na Igreja Batista Bom Samaritano, Teresina. Presidente do Seminário Batista Confessional do Brasil. Agradecimentos. Antes de tudo, agradeço a Deus porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sou grato à minha família, Alana, minha querida esposa, e meu filho Daniel, que estão sempre comigo. Sou grato aos meus pais, Kaxinawá e Cleia, que sempre me incentivaram aos estudos e me apoiaram quando precisei.
Agradeço a todos os familiares, em especial ao meu sogro, pastor Francisco, que me apoiou financeiramente ao longo do mestrado. Agradeço aos irmãos da Igreja Batista Reformada de Belém, igreja a qual o Senhor me concedeu a honra de pastorear. Essa querida igreja me sustentou em oração e ajudou com as passagens para São Paulo, a sede da instituição onde estudei. Além disso, a segunda parte do livro foi baseada em mensagens que preguei nessa amada igreja. Outro sim, agradeço ao meu orientador, Dr. Eber Campos Júnior, por toda a sua atenção e diligência na orientação da monografia e por contribuir escrevendo o prefácio deste livro, o que é uma honra para mim. Sou grato também aos queridos pastores Clayton Gadelha, Alain René, Solano Portela e Marcos Paixão, por lerem e endossarem a obra. Agradeço também ao querido amigo pastor William Teixeira, diretor da editora O Estandarte de Cristo, pelo estímulo para a produção e também pela publicação deste livro. Por fim, agradeço a todos os amigos e irmãos que, de alguma maneira, me incentivaram com orações e ações. Não conseguiria sem vocês. Soli Deo Glória. Prefácio. A lei de Deus não é um conjunto aleatório de regras que Deus estabelece num período, exemplo, no Antigo Testamento, e depois fortuitamente cancela sua validade, por exemplo, no Novo Testamento. A lei divina expressa o próprio caráter de Deus e, por isso, quanto à sua moralidade, ela é perenemente válida. Isso é, leis do Antigo Testamento relacionadas a cerimônias deixaram de ser praticadas porque elas eram apenas sombra da obra redentora de Cristo, e quando ele realizou tal obra, essas leis perderam essa função pedagógica. As leis de caráter civil no Antigo Testamento tinham validade enquanto o Estado de Israel era representativo do povo de Deus na Antiga Aliança. Todavia, mesmo essas leis refletem atributos divinos, misericórdia, justiça e etc., que expressam uma moralidade sempre válida e edificante para nossas vidas. O que na história da teologia é conhecida como lei moral é o cerne de toda a lei divina e, por isso, tem sido tradicionalmente defendida como aplicável a nós. E não há melhor resumo da lei moral de Deus do que os 10 mandamentos, listados tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5. Os 10 mandamentos são tratados como um pacote de leis chamado nas Escrituras de as 10 palavras. Esse resumo é o cerne que está por trás de outras leis no Pentateuco. Os 10 mandamentos são vistos por vários estudiosos como sendo a estrutura para as leis específicas de Deuteronômio 12 ao 26, e tais leis foram validadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo com muita clareza. A perenidade da lei moral como norma de conduta para a vida cristã é sustentada pelos documentos reformados do século XVII. Os documentos de tradição presbiteriana, Confissão de Fé de Westminster, 1646, Congregacional, a Declaração de Savoy, 1658, e Batista, Segunda Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. São muito parecidos e compartilham várias crenças. Dentre as muitas semelhanças, o capítulo 19 de cada uma dessas três confissões assevera a mesma perenidade da lei moral para todas as pessoas e em todas as épocas. A lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas justificadas como as demais, a obediência a ela, e isso não apenas no que concerne a matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Nem Cristo no Evangelho de forma alguma a abroga, mas antes reforça muito essa obrigação. Todavia, esse entendimento é desafiado por alguns estudiosos que não enxergam as 10 palavras como válidas para os fiéis de hoje. Este trabalho que você segura em suas mãos, primeiramente, expõe a teologia da Nova Aliança por meio dos escritos de um de seus mais importantes proponentes e seu entendimento de que nem todos os 10 mandamentos foram reafirmados no Novo Testamento e que essa lei antiga foi substituída pela lei de Cristo. Fernando Angelim defende a posição tradicional da Segunda Confissão de Fé Batista de Londres e levanta argumentos contra essa proposta de queda da lei. Todavia, este trabalho não é meramente apologético de defesa da verdade, mas também expositivo. Fernando Angelim tanto se opõe aos teólogos da Nova Aliança, quanto expõe os 10 Mandamentos. A primeira parte deste livro foi primeiramente escrito como uma monografia do curso de mestrado do CEPAJ, que eu tive o privilégio de orientar. A segunda parte é fruto de seu esforço pastoral. Eis um conjunto útil para a Igreja de Cristo, no qual a tarefa de estudioso é aliada à tarefa pastoral de ensinar a Igreja. Minha oração é que você tire proveito dessa leitura e venha a enxergar a beleza divina refletida em sua lei. Pastor Heber Carlos de Campos Júnior,
professor assistente de Teologia Histórica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Apresentação. Este livro será desenvolvido em duas partes. A primeira parte foi adaptada da monografia que escrevi para a conclusão do mestrado Estudos Histórico-Teológicos no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. A monografia teve como título A Doutrina Reformada da Lei de Deus, uma resposta à negação da perenidade da lei moral, baseada na Confissão de Fé de Londres de 1689. Deste modo, a primeira parte do livro é mais densa, doutrinária, possui conteúdo apologético e foi escrita em uma linguagem mais acadêmica. Nesta parte, terei como objetivo apresentar a doutrina reformada confessional sobre a lei de Deus em resposta a uma posição divergente. Entretanto, a segunda parte do livro foi adaptada de uma série de pregações sobre os 10 Mandamentos realizadas nos cultos dominicais da Igreja Batista Reformada de Belém, onde sirvo como pastor. Nesta parte, o leitor se deparará com uma linguagem diferente, mais direta, pessoal, cheia de ilustrações e aplicações práticas. As duas partes deste livro são apresentadas seguindo um método muito semelhante ao que o apóstolo Paulo utilizou em suas cartas. Primeiro, uma parte mais doutrinária e, por fim, outra mais prática. A primeira parte apresentará uma defesa da perenidade da lei moral e sua continuidade na nova aliança. A segunda parte apresentará uma exposição do Decálogo com aplicações práticas para a vida cristã. O conteúdo será exposto considerando os aspectos de continuidade e descontinuidade que envolvem o cumprimento da obra realizada por Jesus Cristo e o momento em que sua igreja se encontra hoje. Por esse motivo, o título do livro é Defesa e Exposição dos 10 Mandamentos na Nova Aliança. Por fim, é importante ressaltar que, para desenvolver a minha argumentação de ambas as partes, consultei e citei inúmeros teólogos e documentos doutrinários, tanto de séculos passados quanto contemporâneos, para que, como um anão subindo nos ombros de gigantes, eu pudesse enxergar mais longe. Parte 1. Em defesa do Decálogo. Introdução. Em um âmbito geral, há uma grande ignorância em relação à lei de Deus. Até mesmo entre muitas igrejas, os 10 mandamentos foram esquecidos. Muitas pessoas não memorizam mais o Decálogo e vários cristãos pensam que essas introduções não têm mais valor, sendo reservadas aos judeus do passado. Diante de uma sociedade pós-moderna, com padrões morais diversos e um desconhecimento generalizado sobre a relevância da lei, até mesmo entre os cristãos, é de uma suma importância tratarmos sobre o assunto. O teólogo americano Kevin DeYoung afirma que até mesmo dentro da igreja pode ser encontrado um profundo desinteresse ou mesmo um mal-estar em gastar muito tempo examinando o código moral das Escrituras. Portanto, precisamos estar novamente convencidos de que os 10 mandamentos são importantes e merecem nossa atenção cuidadosa. Sobre a relevância do assunto, DeYoung conclui que o Decálogo não apenas mostra o que Deus quer, mas nos mostram como Deus é. Os 10 mandamentos ensinam sobre a honra, valor e majestade divinos. Eles nos informam sobre o que é importante para Deus. Sendo assim, a lei não pode ser desprezada sem que o legislador seja também desrespeitado. Portanto, em honra a Deus e à palavra dele, devemos procurar entender como seus mandamentos se relacionam conosco. Como devemos responder às seguintes perguntas? Qual é a relação dos cristãos com os 10 mandamentos? Os cristãos devem obedecer aos 10 mandamentos e, portanto, também ao quarto mandamento? É possível observarmos biblicamente a diferença entre os aspectos civis, cerimoniais e morais da lei? Diferentes respostas têm sido apresentadas a esses questionamentos e pode haver confusão e imprecisão sobre o assunto. Além disso, há a propagação de doutrinas heterodoxas. Por exemplo, há aqueles cujo ensino coloca a lei bíblica em oposição a um conceito vago de amor ou colocam o decálogo em oposição à lei de Cristo. Tais ensinos contribuem para a marginalização da lei moral na vida cristã, podendo redundar em antinomianismo, ou seja, a oposição ao uso da lei moral para a vida cristã. A palavra antinomiano vem do grego anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Desse modo, o antinomianismo é a crença de que a lei de Deus, ou pelo menos a lei do Antigo Testamento, não é vinculativa ou não possui relevância alguma para a vida cristã de hoje. O teólogo batista reformado Richard Barcelos exemplifica esse ponto citando declarações típicas que demonstram inclinações ao antinomianismo. Por exemplo, queremos fazer o que Jesus disse, não o que Moisés ordenou. Esse tipo de afirmativa dá a entender que Moisés não ordenou o que Deus ordena. Outros lançam mão do versículo de Romanos 6,4,
para declararem: não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas falam isso dando a entender que não há mandamentos para a vida cristã ou que os únicos mandamentos válidos para os cristãos são apenas os que aparecem no Novo Testamento. Ainda outros dizem: eu não preciso de mandamentos, eu tenho o Espírito Santo. Mas se fosse assim, por que precisaríamos de uma Bíblia? Por fim, ainda outros podem dizer: não estou sob a lei de Moisés, mas sob a lei de Cristo. Os dois não são os mesmos. Barcelos apresenta alguns argumentos utilizados por aqueles que, por motivos distintos, invalidam a continuidade da observância da lei moral para os cristãos. Segundo o autor, há um grupo que acredita na inexistência de um padrão moral fixo, alegando que são habitados e direcionados pelo Espírito Santo. O autor também destaca aqueles que rejeitam a lei moral por entenderem que ela é diferente da lei de Cristo. Em outras palavras, eles criam uma oposição entre a lei moral e a lei de Cristo. Barcelos também afirma que, em alguns círculos acadêmicos, houve uma tentativa de contrapor a lei moral ao amor cristão. Entendimentos como esses têm minimizado o ensino bíblico sobre a lei. Em âmbito nacional, o pastor presbiteriano Alan René recentemente publicou um livro intitulado Os Puritanos e a Lei Moral, uma resposta ao antinomianismo. Na obra, o autor afirma que vivemos um período no qual boa parte da igreja evangélica no Brasil enxerga uma completa descontinuidade entre o cristão e seu relacionamento com a lei moral. Não apenas essa completa descontinuidade entre o cristão e a lei moral é geralmente crida, mas normalmente ela também é acompanhada pela negação da doutrina da tripartição da lei defendida pela teologia reformada. Eles entendem que não há como defender biblicamente a divisão da lei em seus aspectos morais, civis e cerimoniais. Além disso, supõem que Cristo aboliu a lei moral e estabeleceu uma lei nova e distinta. No que diz respeito à disseminação de tais conceitos entre o público, notamos que em um popular blog teológico brasileiro há um artigo intitulado Por que não acredito na divisão moral, civil e cerimonial da lei? Neste artigo, o autor defende que às vezes em que o Senhor Jesus diz, mas eu lhes digo, em Mateus 5, também sugere uma lista de novos mandamentos. Isso é corroborado quando percebemos que no discurso de Jesus existem coisas que não estão sendo apenas aprofundadas, mas alteradas ou colocadas como novidade. Desse modo, é defendido que o Decálogo foi substituído pelos mandamentos de Cristo. Os que defendem essa visão entendem que, no Sermão do Monte, Cristo estava em antítese com a lei de Moisés e apresentou uma nova lei em contraste com aquela. Podemos concluir que essa é uma maneira equivocada de compreender a questão. O Senhor Jesus Cristo é o perfeito intérprete da lei. Ele trouxe um aprofundamento sobre o assunto, demonstrou o real entendimento da lei e desenvolveu a doutrina, dando a sua contribuição. Entretanto, isso não quer dizer que, ao falar eu, porém, vos digo, ele esteja apresentando uma antítese à lei de Deus, de maneira nenhuma. A antítese encontrada no texto em questão é direcionada à tradição rabínica e à interpretação que os escribas e fariseus faziam da lei. Apresentarei os argumentos sobre esse ponto no capítulo 1. Geralmente, aqueles que defendem a visão apresentada pelo blog em questão lançam mão de citações e argumentos elaborados por Douglas Moo, um conhecido teólogo cujos ensinos assemelham-se à vertente que ficou conhecida como Teologia da Nova Aliança. Moo resume seu ponto. O cristão não está mais obrigado à lei mosaica. Cristo realizou seu cumprimento, mas o cristão está obrigado à lei de Deus. Lei de Deus não é, entretanto, a lei mosaica, mas a lei de Cristo, porque é a Cristo o cumpridor, o telos da lei, que o cristão está obrigado. De maneira geral, os defensores de tais pensamentos pertencem tanto a algumas vertentes do dispensacionalismo ou são adeptos da teologia da Nova Aliança, ou mais recentemente, da posição que ficou conhecida como aliancismo progressivo. É importante ressaltar que alguns nomes que se aproximam dessas vertentes são teólogos renomados e podem, em outras áreas, apresentar grandes contribuições em seus escritos, em consonância com a tradição reformada. Entretanto, com relação a esse ponto, se distanciam abertamente da teologia bíblica e reformada. Refiro-me a teólogos como Douglas Moo, D.A. Carson e Stephen Wellum. Neste livro, serão abordados mais especificamente os argumentos de Moo que estão relacionados à teologia da Nova Aliança. Entretanto, os outros teólogos mencionados possuem grande proximidade com tais pensamentos. Por exemplo, Wellum, em seu livro Aliancismo Progressivo, afirma que o aliancismo progressivo tem afinidade com um movimento teológico que tem sido chamado de
teologia da Nova Aliança. Assim como os adeptos da TNA, ele também questiona a tríplice divisão da lei. Nas palavras de Whelan, a divisão tripartite é uma divisão justa da lei? Teólogos aliancistas veem a lei de Moisés diretamente obrigatória ao crente porque adotam a divisão tripartite da lei para distinguir aspectos dela que terminaram e aspectos que permanecem em vigor. Na outra parte, ele diz: em primeiro lugar, o Novo Testamento não estabelece explicitamente uma divisão tripartite da lei, mas apenas fala dela em nível de totalidade ou como uma entidade singular. Assim, é ilegítimo ler essas distinções no Novo Testamento. Argumentos semelhantes também são utilizados por Mu. Todavia, esses argumentos serão respondidos no próximo capítulo. Esta obra busca demonstrar que a Escritura apresenta indícios claros de perenidade e transitoriedade, além de continuidade e descontinuidade quanto ao tema lei, o que permite tais distinções. Em relação a Carson, o teólogo batista Greg Welch publicou uma resposta a D.A. Carson e Fred Jaspel em Mateus 5, do 17 ao 48, onde ele explica que a interpretação de Carson é utilizada com frequência pelos defensores da teologia da Nova Aliança contra a visão reformada sobre a lei. A interpretação de D.A. Carson a respeito deste texto crucial, que inclui a relação de Jesus com a lei e a natureza de suas 6 antíteses, é frequentemente apelada pelos defensores da teologia da Nova Aliança como um apoio enfático a seus ensinamentos distintivos sobre a lei moral de Deus e para minar a visão tradicionalmente reformada sobre o assunto. Sobre a resposta de Welch a Carson, Barcelos comenta que Welch demonstra que a interpretação que Carson faz de plero, que significa cumprir em grego, em Mateus 5,17, é implausível e a subsequente aplicação desse conceito às antíteses de Mateus 5, do 21 ao 48, é contraditória. Barcelos entende que Welch argumenta persuasivamente quando afirma que a interpretação de Carson de plero é uma novidade no uso que Mateus faz desta palavra. Portanto, uma vez que esses assuntos têm ganhado espaço, inclusive entre muitos batistas, torna-se útil retomar a herança confessional reformada sobre a doutrina da lei. Isso será importante para uma compreensão adequada à luz das Sagradas Escrituras, das verdades contidas nelas, visto que tais temas foram amplamente discutidos e trabalhados pelos cristãos do passado e formulados com clareza nas principais confissões de fé reformadas do século XVII. Diante das circunstâncias atuais, um resgate desses preciosos ensinos faz-se necessário. Dividirei esta primeira parte do livro em 3 capítulos. No primeiro capítulo, serão apresentados os problemas da teologia da Nova Aliança relacionados à compreensão da lei de Deus, tendo como base mais especificamente os argumentos de Mu. Serão pontuados especialmente 3 problemas. Primeiro, a negação da tripartição da lei. Segundo, a antítese entre a lei de Cristo e a lei de Moisés. E terceiro, a exclusão do quarto mandamento. No segundo capítulo, será examinada a lei moral na teologia reformada. Para isso, a análise tomará como base a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, em seu primeiro capítulo sobre a lei de Deus, por entendermos que ali pode ser encontrada uma interpretação mais adequada sobre o assunto em resposta à teologia da Nova Aliança. Por fim, no terceiro capítulo, o quarto mandamento será tratado mais especificamente. Haverá uma exposição da fundamentação bíblica e teológica encontrada na tradição reformada como uma melhor alternativa em relação à posição defendida pela teologia da Nova Aliança. Em seguida, serão apresentadas as nossas conclusões. Capítulo 1. Os problemas da teologia da Nova Aliança relacionados à compreensão da lei de Deus. A teologia da Nova Aliança, de acordo com Dennis Swanson, é um sistema relativamente novo que, embora ainda não esteja bem definido, tenta combinar pontos fortes do dispensacionalismo e da teologia pactual e eliminar os pontos fracos dos dois. Barcelos destaca os pontos fortes dessa vertente, afirmando que a teologia da Nova Aliança é uma escola de pensamento que está contida nos limites da ortodoxia cristã. Ele afirma que a TNA procura ressaltar a primazia de Cristo em toda a Escritura. Desse modo, para ele, esse é um dos seus pontos fortes, o fato de serem cristocêntricos. Por outro lado, o teólogo batista James Renihan complementa afirmando que a TNA foi inventada recentemente.
explica que não existem registro dessa teologia na história da Igreja. Henihan afirma que, embora alguns argumentem que no século XIX houve um grupo de batistas na Inglaterra chamado Gospel Standard Strict Baptist, que mantinham uma visão da lei que era similar àquela encontrada nos defensores da teologia da Nova Aliança hoje em dia, essa visão não era exatamente a mesma. Henihan explica que, sempre que encontrarmos uma visão que não tem nenhum antecedente em 2000 anos de história da Igreja, devemos suspeitar imediatamente. Segundo ele, a pergunta a ser feita é: por que os teólogos cristãos não foram capazes de formular essa doutrina em todos esses anos? Outro ponto que Henihan destaca é que, embora os adeptos à teologia da Nova Aliança neguem isso, ela é uma forma radical de dispensacionalismo, uma vez que, de forma geral, argumenta que se algo não é encontrado no Novo Testamento, então ele não está relacionado diretamente com os cristãos. Henihan conclui que os defensores da TNA requerem a presença de uma linguagem neotestamentária para todo tipo de lei moral e negam que a lei moral seja uma transcrição da justa natureza de Deus, cujo respeito é exigido de todos os homens em todos os tempos. Por isso, ele entende que a TNA leva a conclusões muito perigosas. Portanto, Henihan, em sua apresentação da teologia da Nova Aliança, destaca alguns pontos que considera negativos. Ele chama a atenção para sua falta de lastro histórico, a define como uma forma radical de dispensacionalismo e explica que os adeptos dessa linha negam a perenidade da lei moral, então conclui que esse sistema pode conduzir a conclusões equivocadas e danosas. Em um artigo do site Desiring God, Matt Perman explica que a TNA não sustenta um pacto das obras ou um pacto da graça abrangente, embora eles ainda argumentem em favor de um único caminho de salvação. Perman destaca que a diferença essencial entre a TNA e a teologia pactual diz respeito à lei mosaica. Afirma que a teologia pactual sustenta que a lei mosaica pode ser dividida em 3 grupos de lei: aquelas que regulamentavam o governo de Israel, leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Perman explica que, para a teologia pactual, as leis cerimoniais e as civis não estão mais em vigor, pois a primeira foi cumprida por Cristo e a última aplicava-se somente à teocracia de Israel, que já não existe mais. Entretanto, a lei moral continua. Por outro lado, Perman afirma que a teologia da Nova Aliança argumenta que ninguém pode dividir a lei desta maneira. Explica que os defensores da TNA vão afirmar que a lei mosaica é uma unidade. Portanto, se parte dela foi cancelada, toda ela foi cancelada. Eles entendem que não há diferença entre aspectos civis, cerimoniais ou morais na lei. Além disso, entendem também que no Novo Testamento há um ensino claro de que a lei mosaica, como um todo, foi substituída em Cristo. Sendo assim, a TNA defende que a lei mosaica não mais é nossa fonte direta e imediata de orientação. Muito embora a TNA não seja uma vertente monolítica, essas são algumas características gerais desse sistema. Devido à influência do renomado teólogo Douglas Moo, serão considerados principalmente os seus argumentos. Moo esclarece seu posicionamento sobre a lei de maneira que se assemelha bastante com as definições apresentadas sobre a TNA. Ele afirma: especificamente, eu vou argumentar que a lei mosaica está basicamente confinada à velha era que chegou ao seu cumprimento em Cristo. Não é mais, portanto, diretamente aplicável aos crentes que vivem na nova era. Os argumentos de Moo serão considerados e posteriormente respondidos. Seção 1.1. Moo defende a antítese entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Dentre seus principais argumentos, Moo defende que a lei de Cristo é estabelecida como uma nova lei diferente da lei de Moisés, incluindo o Decálogo. Desse modo, em sua concepção, nem mesmo os 10 mandamentos são diretamente aplicáveis aos crentes na Nova Aliança. Para fundamentar sua percepção, o autor faz uso principalmente de 3 textos: Mateus 5,17, Romanos 10,4 e Gálatas 6,2. Ele explica o motivo. A maioria das minhas provas virá do ensinamento de Jesus em Mateus e, especialmente, das cartas de Paulo. Não ignoraremos outros autores do Novo Testamento, mas eles têm muito menos a dizer sobre as questões que nos dizem respeito do que Mateus e Paulo. Subseção 1.1.1.
A interpretação de Mu sobre Mateus 5,17. Começando pelo texto encontrado no Sermão do Monte, quando Jesus diz: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." Mateus 5,17. Mu afirma: o significado da palavra plero, cumprir, é decisivo aqui. O uso da expressão a lei e os profetas em Mateus, bem como o contexto da passagem em pauta, que foca o relacionamento entre o Antigo Testamento e o ensino de Jesus, demonstram que ele está falando acerca de como o seu ensino se relaciona com as exigências da lei feitas por Deus no Antigo Testamento. O eu vos digo enfatiza o novo e surpreendente foco da autoridade de Jesus de Nazaré, uma autoridade que vai muito além de uma reafirmação. Mu defende que no Sermão do Monte, Jesus não está trazendo o verdadeiro significado da lei, mas estabelecendo uma nova lei. Noutra parte, ele diz: na antítese de Mateus 5, do 21 ao 48, Jesus simplesmente não reestabelece o verdadeiro significado da lei, como se estivesse fazendo exegese dos textos relevantes do Antigo Testamento. Sobre as antíteses apresentadas no Sermão do Monte, Mu rejeita a posição reformada apresentada nos catecismos e defende que Jesus coloca suas próprias demandas em contraste com a lei de Deus do Antigo Testamento. Mu afirma: apesar da popularidade do ponto de vista, fomento por sua proeminência nos catecismos da Reforma, é improvável que Jesus esteja afirmando o significado verdadeiro das proibições originais. Nada no Antigo Testamento sugere que a ira e a luxúria foram incluídas nas proibições de, respectivamente, assassinato e adultério. Um bom caso pode, portanto, ser feito aqui em favor do segundo ponto de vista. Jesus está aprofundando a lei, estendendo suas proibições da esfera de ação à esfera mental. No entanto, nem isso é claro, pois Jesus não demonstra nenhuma intenção aqui ou em qualquer uma das antíteses de fazer algo com relação à lei, seja expondo-a ou radicalizando-a. O que a fórmula antitética sugere, sim, é que Jesus está colocando sua própria demanda autoritativa ao lado da lei. É o eu vos digo do Messias e do Filho de Deus, não da lei mosaica em qualquer sentido, que é a base da demanda do novo reino. Para destacar seu argumento, Mu chega ao ponto de afirmar de maneira equivocada que a maioria das exigências de Jesus Cristo não encontra apoio algum no Antigo Testamento. Ele diz: nem a maioria de suas exigências encontra apoio em qualquer lugar do Antigo Testamento. O eu vos digo enfatiza o novo e surpreendente foco na autoridade de Jesus de Nazaré, uma autoridade que vai muito além de uma reafirmação da lei do Antigo Testamento. Nas respostas a serem posteriormente apresentadas, haverá uma demonstração de como o ensino de Cristo claramente encontra apoio no Antigo Testamento. Subseção 1.1.2. A interpretação de Mu sobre Romanos 10:4. Além disso, Mu também examina o texto de Romanos 10:4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele explica sobre Cristo ser o fim, telos, da lei, e então afirma: mas ele é também o seu fim, visto que nele o cumprimento da lei encerra aquele período de tempo quando ela foi um elemento fundamental no plano de Deus. Em seu livro Encountering the Book of Romans, Conhecendo o Livro de Romanos, o autor desenvolve esse ponto dizendo: com esse imaginário em mente, Telos tem a sensação de clímax ou culminação. Cristo acaba com a lei no sentido de que sua chegada significa que a era da Torá acabou. Os argumentos de Mu, por vezes, defendem que a lei deixou de ser um elemento fundamental. Noutras vezes, parecem afirmar que ela terminou. Subseção 1.1.3. A interpretação de Mu a respeito de Gálatas 6.2. Ao citar o texto de Gálatas 6.2, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, no qual aparece a expressão a lei de Cristo, ele explica seu pensamento. Finalmente, a expressão pode ser vista como uma forma de declarar o novo código de conduta aplicável aos cristãos da Nova Aliança. Como o Antigo Testamento teve a lei de Moisés, o Novo Testamento tem a lei de Cristo, o que parece contraditório, uma vez que para Mu, o cristão não está obrigado à lei como um código de conduta. Todavia, ele desenvolve esse ponto ao afirmar: toda a lei mosaica chega a ser cumprida em Cristo, e essa realização significa que essa lei não é mais uma fonte direta e imediata da conduta do povo de Deus. O comportamento cristão, pelo contrário, agora é guiado diretamente pela lei de Cristo. Essa lei não consiste em prescrições legais e ordenâncias,
mas no ensino e exemplo de Jesus e dos apóstolos da exigência fundamental do amor e da influência orientadora do Espírito Santo. Desse modo, Mu explica que a lei de Deus, a qual o cristão deve seguir, não é, entretanto, a lei mosaica, mas a lei de Cristo, que, segundo ele, não consiste em prescrições legais. Seção 1.2. Mu defende que a lei de Cristo exclui o quarto mandamento. Sobre a lei de Moisés e a lei de Cristo, ele destaca: alguns mandamentos individuais permanecem em vigor à medida que são integrados à lei de Cristo. Além disso, afirma que nenhum mandamento, até mesmo os do Decálogo, é obrigatório, apenas por fazer parte da lei mosaica. Mu também afirma que muito pouco se perdeu na parte ética real, uma vez que o Novo Testamento adota claramente todo o Decálogo, com exceção do sábado, como lei de Cristo. Ou seja, ele entende que a lei de Cristo inclui as exigências e os ensinamentos do Senhor e, integrada a ela, quase toda a totalidade do Decálogo é mantida, com exceção do quarto mandamento. Seção 1.3. Mu rejeita a tripartição da lei. Outro fator importante é que, assim como na descrição da teologia da Nova Aliança, Mu se opõe à noção histórica de reconhecer as dimensões civis, cerimoniais e morais da lei. Ele entende que o Novo Testamento não estabelece claramente uma divisão tríplice da lei, mas apenas fala dela em nível de totalidade. Por isso, ele entende ser ilegítimo fazer tais distinções. Por exemplo, no livro Five Views on Law and Gospel, Cinco Visões sobre a Lei e o Evangelho, Mu contesta ao professor emérito de Antigo Testamento e línguas semíticas Willem van Germering pelo fator deste fazer utilização da visão reformada acerca da tripartição da lei em seus argumentos. Mu afirma: Van Gemeren parece assumir a tradicional visão triádica reformada da lei em moral, civil e cerimonial sem discutir o caso. No entanto, essa distinção vital para todo o seu argumento não está claramente declarada na Bíblia. Em seu artigo A Lei de Moisés ou a Lei de Cristo, Mu apresenta alguns argumentos pelos quais questiona o entendimento reformado acerca da lei. A distinção do Decálogo, como básica e eterna lei moral, tem uma longa e respeitada história que a diferencia da lei cerimonial e civil, e com isso ela passa a ser vista como uma autoridade ética eternamente válida. Mesmo nessa tradição, entretanto, há considerável discussão sobre o que fazer com o mandamento do sábado, que, pelo menos para a grande maioria dos que têm defendido essa abordagem, não tem sido aplicado ou obedecido na forma em que foi dado no princípio. Uma dificuldade adicional é a questão de como determinar o que foi a lei moral e o que não foi. Mas a dificuldade básica, claro, é que o Novo Testamento não trata do assunto dessa forma. A lei toda, cada i ou til, é cumprida em Cristo e somente pode ser compreendida e aplicada à luz desse cumprimento. Na prática, e a partir do ponto de vista ético, muito pouco se perdeu, porque o Novo Testamento adota claramente todo o Decálogo, com exceção do sábado, como parte da lei de Cristo e, desta forma, como fidedigno para os crentes. Mas considerável diferença no conceito teológico está envolvida, e a diferença é, consequentemente, insignificante. Mu entende que a lei moral eterna de Deus é uma lei diferente da lei expressa pelo Senhor nas tábuas do Sinai, que por sua vez difere da lei de Cristo. Ele entende que os 10 mandamentos estão limitados apenas para a nação de Israel na antiga aliança. Além disso, entende que a lei de Cristo também é distinta do Decálogo, mas reafirma 9 mandamentos dele, removendo apenas o quarto mandamento que diz respeito ao Sabá. Mu explica: estou argumentando, então, que o mandamento do sábado é um caso de teste crucial, sugerindo que os 10 mandamentos, em sua forma mosaica, não foram destinados por Deus a ser eternamente vinculativos para todas as pessoas em todos os lugares. Todos os 10 eram expressões da vontade de Deus para seu povo de Israel, e sabemos, a partir do Novo Testamento, que 9 deles comandam um Estado que continuam a ser vinculantes aos crentes do Novo Testamento. Eles estão ligados a nós não porque estão nos 10 mandamentos, mas porque o Novo Testamento deixa claro que são expressões da lei moral eterna de Deus. Nesse ponto, a respeito do Sabá, há certa semelhança entre o entendimento de Mu e D.A. Carson, que organizou um livro chamado Do Sabá ao Dia do Senhor, o qual segue uma linha parecida, mostrando que,
Apesar de o domingo ser o dia do Senhor, em que os cristãos celebram a ressurreição de Cristo, isso não se dá como observância do quarto mandamento. Um resumo do que é defendido nesse livro encontra-se no seguinte trecho: o mandamento mosaico, referente ao sabá, não se aplica ao primeiro dia da semana, ainda que, ao ser interpretado à luz de Cristo, seja aplicável a todos os dias da semana. Enquanto a observância do sabá implica descanso físico literal, esse não é o propósito da observância cristã do primeiro dia da semana. Portanto, em resumo, Douglas Moo, assim como a teologia da Nova Aliança, entende que, primeiro, há antítese entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Segundo, não há base bíblica para a visão reformada das dimensões civis, cerimoniais e morais da lei. E terceiro, a lei de Cristo reafirma 9 mandamentos do Decálogo, mas exclui o quarto. Entendemos que esses 3 pontos são problemáticos e imprecisos sobre a lei de Deus. Diante disso, verifica-se a necessidade de um tratamento específico sobre o assunto. Passaremos agora a examinar as Escrituras para entendermos o motivo de tais pensamentos serem problemáticos a fim de respondermos a eles. Seção 1.4. Resposta sobre a antítese entre a lei de Cristo e a lei de Moisés. Em primeiro lugar, nota-se que Mu entende que a lei de Cristo é contraposta à lei de Moisés, tendo como base, principalmente, 3 textos: Mateus 5,17, Romanos 10,4 e Gálatas 6,2, o que é negado confessionalmente pelos reformados. Entretanto, a interpretação apresentada desses versículos deve ser mais profundamente analisada à luz de seus respectivos contextos a fim de verificar sua validade. Cada um desses textos será considerado começando pelo texto encontrado no Sermão do Monte. Subseção 1.4.1. Sobre a interpretação correta de Mateus 5,17. Vimos que para Mu, o texto decisivo aqui é o significado da palavra plero, cumprir, e que, em seu entendimento, no contexto da passagem em discussão, está o relacionamento entre o Antigo Testamento e o ensino de Cristo. Para Mu, Cristo apresenta um ensino autoritativo em contraste com a lei do Antigo Testamento. Seguem-se os motivos pelos quais a interpretação de Mu encontra problemas nessa porção das Escrituras. Subseção 1.4.1.1. Jesus acabara de dizer que não veio abrogar a lei, mas cumprir. O Senhor Jesus havia acabado de afirmar que não veio abrogar a lei, mas cumprir. Não faria sentido fazer esse endosso e logo em seguida apresentar o seu ensino como antítese à lei. Subseção 1.4.1.2. A proposta sobre o termo plero, de que o ensino ético recebe o seu término escatológico, é implausível e não encontra apoio no restante dos escritos de Mateus ou no Novo Testamento. A proposta sobre o termo plero apresentada por Mu é implausível, não encontra apoio nem no uso mateano, nem no restante do Novo Testamento. Um melhor entendimento sobre o termo em seu contexto foi defendido pelo teólogo genebrino François Turretini. Ele destacou 3 aspectos nos quais Cristo cumpriu a lei. Primeiro, como uma doutrina por meio da pregação fiel, como confirmação sólida e vindicação poderosa. Segundo, como uma regra, norma, cumprindo-a plena e coerentemente. E terceiro, como um tipo por meio de uma consumação perfeita ao exibir em si mesmo a veracidade dos tipos e profecias e o corpo de suas sombras. Subseção 1.4.1.3. O ensino que segue em conexão direta com os contrastes repousa na validade dos mandamentos da lei. O ensino que segue os contrastes apresentados repousa na validade dos mandamentos da lei. Por exemplo, quando Jesus diz que qualquer que olhar para a mulher com uma intenção impura já adulterou com ela, demonstra a santidade permanente no 7º mandamento. Subseção 1.4.1.4. Jesus utiliza a fórmula ouviste o que foi dito e não a expressão está escrito. A expressão utilizada por Cristo foi ouviste o que foi dito e não está escrito, o qual utiliza em outras partes referindo-se à Escritura. Neste ponto, Jesus Cristo está lidando com a interpretação da tradição rabínica a respeito da lei e não diretamente com ela. Subseção 1.4.1.5. O versículo 20 reforça o posicionamento de que as antíteses
contrastam a tradição rabínica. O versículo 20 ajuda na compreensão do contexto da referida passagem. O texto reforça que o contraste se dá para com a tradição rabínica quando é afirmado: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sobre o entendimento de Mu, o teólogo Walter Kaiser comenta que o assunto em questão no contexto debatido não é sobre eventos escatológicos, mas sobre uma justiça que supera a dos escribas e fariseus. Kaiser afirma: na pesquisa de Mu sobre Mateus 5, do 17 ao 47, apesar da clara declaração contrária no versículo 17 ao 20, ele decide limitar o envolvimento de Nosso Senhor com a lei mosaica a uma profecia cumpridora. Não faço ideia sobre o que o Dr. Mu fará com o menor desses mandamentos. Mesmo que não sejamos capazes de determinar definitivamente o que significa a palavra cumprir, e não acho que seja tão difícil no contexto, o assunto não é sobre eventos escatológicos, mas sobre uma justiça que excede a dos fariseus e dos mestres da lei. Sobre o versículo 20, Hendrickson afirma de forma coerente que, no referido texto, o Senhor contrasta a justiça dos fariseus com a justiça na qual o Senhor se deleita. A seguir, o Senhor explica a afirmação da tradição rabínica sobre não matarás e, posteriormente, sobre não cometerás adultério, e então expõe qual era a maneira que fora explicada e adotada pelos antigos e qual era sua intenção original e aplicação correta. Subseção 1.4.1.6. A tradução do texto "foi dito aos antigos" é melhor do que "foi dito pelos antigos". John Murray, por sua vez, explica que a melhor tradução seria "foi dito aos antigos", em vez de "foi dito pelos antigos", aludindo à prática rabínica de apelar à antiguidade da autoridade por meio dessa expressão. Subseção 1.4.1.7. Em alguns casos, as afirmações do Senhor do que foi dito aos antigos possuem acréscimos com adições sem contraparte no Antigo Testamento. Por vezes, a afirmação do que foi dito aos antigos possui acréscimos sem contraparte no Antigo Testamento. Isso demonstra que não se trata expressamente das Escrituras, mas das Escrituras com acréscimos interpretativos e aplicativos. Desse modo, Jesus não apresenta suas antíteses diretamente à lei divina, mas à interpretação que tradicionalmente era feita da lei. Subseção 1.4.1.8. O ensino de Cristo está em pleno acordo com o Antigo Testamento. Mu defendeu que no Sermão do Monte, Cristo não apresenta real significado da lei, mas estabelece uma outra lei essencialmente nova. Ele chega a afirmar sobre os ensinos de Cristo que nem a maioria de suas exigências encontra apoio em qualquer lugar do Antigo Testamento. Essa afirmação de Mu é claramente equivocada. Ele exemplifica afirmando que nada no Antigo Testamento sugere que a ira e a luxúria foram incluídas nas proibições de, respectivamente, assassinato e adultério. Todavia, quando Jesus disse: "Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento", eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O ensino de Cristo está em pleno acordo com o ensino do Antigo Testamento. Por exemplo, Levítico 19:17 afirma: "Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado." Além disso, a condenação do ódio aparece em diversos outros textos do Antigo Testamento, como por exemplo, Provérbios 26, do 24 ao 26, Provérbios 29:10, Provérbios 29:22, Provérbios 15:18, Provérbios 16:32, Provérbios 19:15 e Eclesiastes 7:9. Sobre a segunda antítese mencionada por Mu, no texto em que é afirmado: "Ouvistes que foi dito: não adulterarás", eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É preciso considerar o sétimo mandamento à luz do décimo. O décimo mandamento do Decálogo já tinha explicitamente tratado desse ponto quando afirmou: "Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo." Philip Hicken define a cobiça da seguinte maneira:
Cobiçar é anelar, ansiar, desejar ardentemente por algo que pertença a outra pessoa. Cobiçamos sempre que colocamos o coração em tudo o que não é legitimamente nosso. Sendo assim, cobiçar a mulher do próximo é o mesmo que olhar para uma mulher com intenção impura no coração. De forma semelhante, o livro de Provérbios também contém muitos conselhos aos jovens sobre não cobiçar a mulher adúltera. O texto de Provérbios 7:25, por exemplo, afirma: Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Esses são apenas alguns exemplos de referências sobre o adultério no coração encontradas no Antigo Testamento. Afirmar que o ensino de Jesus Cristo não encontra apoio algum no Antigo Testamento é ignorar o próprio ensino do Antigo Testamento. Em resposta à interpretação de Mu sobre Mateus 5, Greg Bunsen expôs o equívoco de Mu e demonstrou como o conteúdo moral estabelecido por Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. Entretanto, isso ocorre quando o ensino do Antigo Testamento não é corrompido, como o foi pelos fariseus. Bunsen explica. E ao contrário das afirmações feitas por Mu em sua discussão sobre as antíteses de Mateus 5, o conteúdo moral do que Jesus estabelece contra a instrução dos anciãos pode, em cada caso, ser encontrado no próprio Antigo Testamento, quando não corrompido à maneira dos fariseus. Mu não pode negar algum tipo de continuidade entre o ensino de Jesus nas antíteses de Mateus 5 e a instrução moral do Antigo Testamento. Ele afirma que em Mateus 5 Jesus estava fazendo exigências às quais a lei apontava para a frente. Mas, segundo Mu, o ensino de Jesus é mais franco. Dificilmente pode ser dito que seu ensino foi extraído do Antigo Testamento. Isso leva Mu a tirar uma conclusão incoerente. Ele afirma que Jesus cumpre a lei não explicando-a, mas proclamando os padrões de justiça do reino que estavam previstos na lei. Se Jesus proclamou não alguns novos padrões para o reino, mas o que já estava fortemente presente na lei, então o que ele fez foi justamente para explicar a lei. O leitor fica perplexo e sem entender exatamente o que Mu defende, já que ele usa tais palavras de maneiras estranhas. Sendo assim, conclui-se que, quando o Senhor Jesus diz: Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele não está estabelecendo um contraste entre o ensino do Antigo Testamento e o seu ensino. Diante do exposto, é mais plausível entender que no Sermão do Monte, Jesus não declara uma nova lei, essencialmente em contraste com a lei do Antigo Testamento, mas corrige a compreensão dela de distorções que eram disseminadas pela tradição rabínica. Portanto, o ensino de Cristo encontra apoio no Antigo Testamento. Como o intérprete perfeito das Escrituras, que tem autoridade, ele também traz a sua contribuição, demonstrando com muito maior clareza e profundidade a verdadeira compreensão das Escrituras que foram distorcidas pela tradição rabínica. Subseção 1.4.2 é resposta sobre a interpretação correta de Romanos 10:4. Para afirmar seu ponto, Mu citou também Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mu afirmou sobre Cristo ser o fim, telos, da lei. Mas ele é também o seu fim, visto que nele o cumprimento da lei encerra aquele período quando a lei foi um elemento fundamental no plano de Deus. Consideremos os motivos de rejeitarmos a posição de Mu sobre esse texto. Subseção 1.4.2.1. O ponto defendido por Mu parece contraditório. Por vezes, ele busca demonstrar que a lei cessou a partir da vinda de Cristo, por exemplo, quando comenta Romanos 7:10 e Gálatas 3:12. Todavia, no texto em consideração, Mu não afirma que a lei deixou de existir, mas que ela deixou de ter um papel central para o povo de Deus. Entretanto, não fica claro qual seria esse papel. Kaiser também constata os pontos de vista contraditórios defendidos por Mu. Ele afirma: no entanto, a explicação do que isso implicava para Mu é difícil de seguir. Na opinião de Mu, isso não significa, é claro, que a lei deixe de existir ou mesmo que não tenha mais relevância para os crentes. O que é sugerido em vez disso é que a lei deixou de ter um papel central e determinante no plano de Deus entre seu povo. Mais uma vez, Mu parece estar adotando pontos de vista mutuamente contraditórios. Kaiser conclui sua crítica sobre a interpretação de Mu, afirmando que nada em Romanos 10:4 ou em qualquer outro lugar limita a lei a um papel não central ou indeterminado. Certamente tal conclusão é extra-bíblica ou mesmo subbíblica. Subseção 1.4.2.2. O texto de Romanos 10:4, em seu contexto,
Nada fala a respeito da lei deixar de ter um papel central. Na realidade, Paulo contrasta a tentativa de obter justiça mediante a lei por meio das obras, com a justiça que vem de Cristo para os crentes. No texto em questão, o apóstolo afirma que, por conta do pecado, a lei não pode ser considerada como um meio de justificação, mas Cristo salvou os crentes da maldição da lei. O versículo seguinte fortalece esse entendimento. No texto é dito: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. John Murray afirma de forma plausível que, no contexto desta epístola, a antítese que Paulo faz é entre a justiça mediante a lei, proveniente das obras, e a justiça de Deus, proveniente da fé. Ele esclarece que a mais clara demonstração dessa antítese se encontra no versículo 5, assim como do significado que devemos atribuir ao conceito do apóstolo acerca da lei como meio de se achegar à justiça. Sendo assim, Murray conclui que o ponto de vista mais em consonância com o contexto é que no versículo 4 o apóstolo falava da lei como meio de justiça perante Deus e afirmava o vínculo entre Cristo e esse conceito, ou seja, Cristo põe fim à lei como meio para obter a justiça. De modo semelhante, Mu também utiliza o texto de Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entretanto, o texto precisa ser observado à luz do seu contexto, não sendo adequado abusar dessa declaração a ponto de defender que ela daria margem para o ensino de que cristãos estariam livres da responsabilidade de obedecer aos preceitos da lei moral. Ao observarmos o versículo subsequente, reforçamos esse ponto, uma vez que o apóstolo Paulo prossegue dizendo: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. João Calvino elucida que, uma vez que estamos em Cristo, a parte que é removida da lei é a maldição procedente de sua quebra. Ele afirma que a revogação de forma alguma se aplica aos preceitos que nos ensinam a maneira correta de vivermos bem, pois Cristo confirma e sanciona os mesmos e não permite que sejam revogados. Calvino explicita que a devida solução à objeção consiste em que a única parte da lei que é removida é a maldição procedente de sua quebra, a qual estão sujeitos todos aqueles que não se acham sob o domínio da graça de Cristo. De forma complementar, Hendrickson comenta que Paulo não se dispõe a admitir essa concessão aos antinomianos. Ele explica: Isso quer dizer que então estamos livres para pecar? Quando a lei erroneamente considerada como meio de salvação cessa de existir, isso implica que a lei, como padrão de perfeição, ou seja, como a expressão da vontade de Deus para a nossa vida, também cessa de existir e ou de operar de modo que, como resultado, é permissível cometer um pecado aqui e um pecado ali? Nem por um instante Paulo dispõe-se a admitir essa concessão aos antinomianos. Sua resposta é versículo 15 e o versículo 16, de modo nenhum. Sendo assim, entendemos que quando interpretamos os textos em questão, respeitando seus devidos contextos, notamos que eles em nada anulam a perenidade da lei moral como norma de conduta para a vida cristã. Além disso, eles também não querem dizer que a lei deixou de ter um papel central no Novo Testamento. A interpretação mais consistente é que Paulo contrasta a tentativa de obter justiça mediante a lei por meio das obras com a justiça que vem de Cristo para os crentes. Subseção 1.4.3 Resposta sobre a correta interpretação de Gálatas 6.2. No texto de Gálatas 6.2, onde a expressão a lei de Cristo aparece, Mu explicou seu pensamento. Finalmente, a expressão pode ser vista como uma forma de declarar um novo código de conduta aplicável aos cristãos da Nova Aliança. Como o Antigo Testamento teve a lei de Moisés, o Novo Testamento tem a lei de Cristo. Entretanto, à luz de seu contexto, essa também não parece ser a melhor interpretação do texto em questão. Consideremos os motivos. Subseção 1.4.3.1 O contexto da epístola aos Gálatas deixa claro o que é transitório e o que é perene na lei. A epístola aos Gálatas deixa bem claro o que é transitório e o que é perene na lei. Por exemplo, em Gálatas 4:9, o apóstolo diz: Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? O teólogo batista John Gill comenta que Paulo, nesse versículo, tem a intenção de falar sobre as ordenanças da lei cerimonial. Ele as chama de os rudimentos do mundo, e aqui fracos, porque elas não podiam dar a vida, a justiça, a paz, a alegria, o conforto e a salvação.
e desde a vinda de Cristo tornaram-se inúteis para todos os usos que antes serviam. Além disso, Gill explica que Paulo as chama de pobres porque consistiam na observação de coisas inferiores, como carnes, bebidas e etc., e que eram apenas sombras daquelas coisas boas, as riquezas da graça e glória que vêm por Cristo. Na outra parte, o apóstolo Paulo apresenta algo que é perene na lei, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hendrickson afirma que Paulo está citando Levítico 19:18 e que também poderíamos dizer que ele está citando as palavras de Jesus. Ele explica que o amor, pois, é tanto a síntese, epítome, interpretativo ou condensado, quanto a realização na prática de toda a lei moral dada por Deus, vista como uma unidade. O entendimento sobre esse contexto nos ajuda a compreender o ensino de Paulo sobre a lei nessa carta. Hendrickson destaca que, uma vez que isso é compreendido, torna-se claro que Paulo é inteiramente consistente quando, por um lado, sustenta que o crente não vive sob a lei, mas, por outro lado, enfatiza que ele vive sob a lei de Cristo. Subseção 1.4.3.2 A lei de Cristo é a lei moral de Deus, mas nas mãos do mediador. Sobre o texto de Gálatas 6:2, o teólogo batista A.W. Pink atesta que a lei de Cristo é a lei moral de Deus, mas nas mãos do mediador. Pink pontua que a lei tratada no texto em questão é a lei sob a qual o próprio Cristo foi nascido. É a lei que estava em seu coração e que ele veio cumprir. A lei de Deus é agora denominada a lei de Cristo no que diz respeito aos cristãos. Pink atesta que, como criaturas, estamos debaixo da obrigação de servir a lei de Deus. Como pecadores redimidos, somos servos de Cristo e, como tais, estamos debaixo da obrigação de servir a Cristo o Senhor. Ele explica que a relação entre essas duas denominações, a lei de Deus e a lei de Cristo, está claramente declarada em 1 aos Coríntios 9:21, onde o apóstolo afirma que ele não estava sem lei para com Deus, pois ele estava debaixo da lei de Cristo. Pink conclui que o significado disso é muito simples. Como criatura humana, o apóstolo ainda estava debaixo da obrigação de obedecer à lei moral de Deus, seu Criador. Mas como homem salvo, agora ele pertencia a Cristo, o mediador pela redenção. Cristo o comprou e ele era dele, portanto estava debaixo da lei de Cristo. Portanto, a lei de Cristo é apenas a lei moral de Deus agora nas mãos do mediador. Pink destaca que o entendimento desse termo é que o cristão ainda deveria obedecer à lei moral, mas como alguém que foi salvo e pertence a Cristo, sendo a lei de Cristo a lei moral divina nas mãos do Redentor. Subseção 1.4.3.3 A lei de Cristo é a lei de Moisés, cumprida na vida de Cristo. Além disso, em complemento ao entendimento exposto e defendido por Pink sobre o significado do termo lei de Cristo, no texto de Gálatas 6:2, outro teólogo batista, Jeffrey Johnson, elucida que a lei de Cristo é nada menos do que a lei de Moisés cumprida na vida de Cristo. Johnson explica que a razão pela qual Paulo se refere à lei como a lei de Cristo é porque a lei está incorporada na pessoa e na vida de Cristo, uma vez que Cristo viveu perfeitamente todas as exigências da lei. Desse modo, não somente somos obrigados por Deus a seguir a lei moral em sua forma proposicional ou escrita, mas também devemos seguir o exemplo de Cristo. A vida exemplar de Cristo é para nós uma lei que nos instrui, repreende e nos encoraja a viver em retidão. Johnson argumenta que a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo é que a lei de Moisés pode ser lida enquanto a lei de Cristo pode ser vista. Ele desenvolve o assunto lembrando as palavras de Cristo: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Entretanto questiona: como este seria um novo mandamento se Moisés ordenou a mesma coisa? O Senhor Jesus Cristo explica: como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Johnson elucida que a diferença é que os membros da nova aliança têm um exemplo de Cristo a seguir, algo que Moisés foi incapaz de demonstrar. Ele cita o Senhor Jesus Cristo novamente: O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Além disso, Johnson explicita que, de forma mais detalhada, o apóstolo João explica esse ponto quando diz: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes.
Conclui-se que nada há de novo exigido de nós do que aquilo que foi expresso por Moisés, pois João prossegue dizendo: Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio o ouvistes. No entanto, no versículo seguinte ele continua: Outra vez vos escrevo o mandamento novo. Johnson questiona se por acaso João está confuso. A resposta é não, pois ele prossegue explicando que a novidade não está naquilo que é ordenado, mas na realidade desses mandamentos sendo exemplificados ou cumpridos em Cristo. Disso, depreende-se que é por isso que João diz: Outra vez vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele. Sendo assim, Johnson conclui que a lei de Cristo é nada menos do que a lei de Moisés cumprida na vida de Cristo. Devemos, portanto, obedecer à lei moral de Moisés, seguindo o exemplo de Cristo. Nesse ponto, Turretine resume com clareza que, daí, o mandamento do amor é chamado por João velho e novo. Velho com respeito à sua primeira promulgação no Antigo Testamento, novo com respeito à sua renovação e ilustração no Novo Testamento. Portanto, por meio do estudo da lei, pode-se notar algo do caráter de Jesus que deve ser imitado, como Charles Haddon Spurgeon conclui. Com vistas a mostrar que nunca quis revogar a lei, nosso Senhor Jesus personificou todos esses mandamentos em sua própria vida. Existia em sua própria pessoa uma natureza que se conformava às leis de modo perfeito e se igualava à sua vida. Ele pode perguntar: Quem dentre vós me convence de pecado? E novamente: Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Portanto, quando observamos Gálatas à luz de seu contexto, fica explícito que havia aspectos transitórios e perenes na lei. Outro sim, a lei de Cristo não é oposta ou antitética à lei moral. Trata-se da lei moral cumprida na vida de Cristo e que serve de norma de conduta para o crente. Seção 1.5. Resposta sobre a negação da tripartição da lei. Douglas Moo e os adeptos da teologia da Nova Aliança entendem que não há base bíblica para a visão reformada das dimensões civis, cerimoniais e morais da lei. Esses teólogos são contrários à tripartição da lei por não encontrarem claramente tais conceitos expressos na Bíblia, como afirmou Moo. No entanto, essa distinção vital para todo o seu argumento não está claramente declarada na Bíblia. Sobre o entendimento de Moo, Greg Benson expôs suas contradições. Aqui está outro caso de confusão conceitual. Moo afirma enfática e repetidamente que traçar uma distinção entre leis morais e cerimoniais é ilegítimo e impossível. Essa distinção não se sustenta diante de um exame cuidadoso, ele declara. Moo insiste que a lei deve ser tratada como uma unidade e não dividida em partes, ou diferentes tipos de leis. Logicamente, então, o que for dito sobre certas leis, por exemplo, que elas são revogadas pela obra de Cristo, deve ser dita sobre todas as leis, pois elas são uma unidade. Como o meu ensaio indica, acredito que o texto das Escrituras é contra Moo aqui em relação a uma distinção conceitual, teologicamente necessária, entre leis morais e leis cerimoniais, redentivas. Mas quero apontar algo mais adiante, algo sobre o qual o próprio Moo se equivoca. Na conclusão de seu ensaio, ao tentar suavizar o caráter antinomiano de suas reivindicações, Moo faz essa afirmação notável. Eu não estou então sugerindo que o conteúdo moral essencial da lei do pacto mosaico não é aplicável aos crentes. Agora, para ele, a lei já não é uma unidade inquebrável. Moo acredita que ele é capaz de traçar uma distinção conceitual entre o conteúdo moral da lei mosaica e aquele conteúdo da lei mosaica que foi historicamente extinto, embora ele tenha declarado anteriormente que exatamente essa distinção não se sustenta diante de um exame cuidadoso. Moo devolve com uma mão uma distinção quanto à lei moral ou categoria dentro da lei mais ampla, o que ele tirou com a outra. Bunsen demonstra como Moo, para tentar suavizar o caráter antinomiano de seus argumentos, acaba se contradizendo ao afirmar que não está dizendo que o conteúdo moral essencial da lei não é aplicável aos crentes. Moo já havia asseverado que para ele a lei é uma unidade inquebrável, sem distinções. Entretanto, ele mesmo acaba fazendo uma distinção entre o conteúdo moral que é aplicável e o conteúdo que foi abolido. Bunsen apresenta essa inconsistência como uma confusão conceitual encontrada na teologia de Moo. Diferentemente do que afirma Moo, a Bíblia apresenta indícios claros de perenidade e transitoriedade, além de continuidade e descontinuidade quanto ao tema lei.
Todavia, é necessário lembrar que as Escrituras Sagradas não são um livro de teologia sistemática, ou seja, suas doutrinas não estão separadas por tópicos como Hermann Bavinck afirmou. A Escritura não é dogmática. Ela contém todo o conhecimento de Deus de que precisamos, mas não na forma de formulações dogmáticas. A Escritura é uma mina de ouro. É a igreja que extrai o ouro, põe sua estampa sobre ele e o converte em dinheiro circulante. A W. Pink afirma com razão que as Sagradas Escrituras não entregam seus tesouros aos indolentes. É necessário comparar os textos, examinar a analogia das Escrituras e garimpar como em uma mina de ouro para encontrarmos as respostas. Quem lida com a sistematização das Escrituras é a dogmática. Isso posto, antes de desprezar um conceito por não o encontrarmos literalmente destacado, deve-se notar se ele é revelado à luz do ensino geral das Escrituras. Por exemplo, não se lê claramente expresso nas Escrituras o termo trindade, mas quando comparamos Escritura com Escritura, é inegável que o conceito está lá. O Deus da Bíblia é o único em essência e tripessoal, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre o assunto, o príncipe dos puritanos John Owen afirmou: deverá ser feito uso de algumas palavras e expressões que talvez não estejam literal e formalmente contidas na Escritura. Mas essas palavras e expressões, para nossas concepções e apreensões, servirão apenas para expor o que está contido nas Escrituras. Sendo assim, é necessário observar o ensino geral das Escrituras quanto ao tema da lei. Subseção 1.5.1. A Escritura apresenta indícios de perenidade e transitoriedade, além de continuidades e descontinuidades quanto ao tema lei. Quando consideramos o ensino geral das Sagradas Escrituras, notamos que elas apresentam indícios claros de perenidade e transitoriedade quanto à lei. Isso permite a distinção dos três aspectos da lei. Em primeiro lugar, considerando a perenidade. Subseção 1.5.1.1. O ser humano, desde sua criação, possui a norma da lei gravada dentro de si. Romanos 2,15. De acordo com a Bíblia, todo ser humano, desde o princípio, foi criado com a norma da lei, gravada dentro de si. A lei natural vem com a criação. Por exemplo, em Romanos 2,15, lê-se sobre os gentios que não tiveram conhecimento sobre os oráculos divinos e a lei que fora expressa aos judeus. Paulo diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e aos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O Senhor criou o ser humano debaixo de sua lei. Subseção 1.5.1.2. Antes mesmo da aliança sinaítica, a lei de Deus já delimitava as ações morais dos seres humanos. A lei moral de Deus é perene e não se limita à aliança sinaítica. Antes mesmo dela, a lei de Deus já delimitava as funções morais dos seres humanos. Por exemplo, Caim pecou quando matou Abel, e sabemos que o pecado é a transgressão da lei, como o apóstolo João afirma. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sendo assim, esvaziar o conceito sobre a lei é também esvaziar o conceito sobre o pecado. Portanto, ao assassinarem, mentirem ou adorarem ídolos, os homens estavam transgredindo a lei de Deus, pois violavam a lei interior. O reformador João Calvino explicou: ora, tudo quanto se deve aprender das duas tábuas, de certo modo nos dita e ensina aquela lei interior que anteriormente se disse estar inscrita e como que gravada no coração de todos, pois nossa consciência não nos deixa dormir um sono perpétuo, destituído de sensibilidade, sem que nos seja testemunha e monitora interior daquilo que devemos a Deus, sem que nos anteponha a diferença do bem e do mal e assim nos acuse quando nos afastamos de nosso dever. Na mesma linha de raciocínio, o Dr. Martin Lloyd Jones demonstra que sempre foi errado desobedecer aos pais. Furtar e cometer adultério, ele elucida que essas leis não passaram a existir quando foram outorgados os 10 mandamentos. O que o decálogo foi destinado a fazer era inculcar os mandamentos na mente do povo, ou seja, colocá-los claramente e dizer: essas são as coisas que vocês deverão observar. Subseção 1.5.1.3. Na Antiga Aliança, somente a lei moral, 10 mandamentos, foi codificada e expressa pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, Deuteronômio 9:10. Somente elas foram depositadas no lugar santíssimo do tabernáculo, Êxodo 40, 20 e 21. Sendo assim,
No Sinai, a lei moral foi codificada e expressa pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Depois que as tábuas foram quebradas, as 10 palavras foram reescritas e guardadas dentro da Arca da Aliança. Portanto, observe-se que, nas Escrituras, o Decálogo claramente tem preeminência em relação aos outros aspectos da lei. A W. Pink afirma que nenhum dos preceitos cerimoniais ou civis recebeu tal proeminência e distinção. A lei moral de Deus, que é perene e sobrepõe as alianças, estava integrada à lei de Moisés e foi destacada e resumida no Decálogo. Como Pink afirma, a lei moral foi incorporada na lei mosaica, mas foi nitidamente distinguida dela. Sobre essa distinção entre a lei moral e as leis civis e cerimoniais, Waldron afirma que a estrutura do Êxodo dá apoio a essa classificação. Em Êxodo 20, a lei moral é dada. Em Êxodo 21 ao 23, as leis civis. Em Êxodo 24, o pacto é confirmado. E em Êxodo 25 e nos capítulos seguintes, são dadas as leis cerimoniais relativas à construção do tabernáculo. Enquanto que somente os 10 mandamentos são escritos em pedra pelo próprio Deus, a lei judicial e talvez a lei moral e cerimonial também é escrita em um livro por Moisés. Em consequência de tal distinção tão clara, os crentes do Antigo Testamento fizeram distinção entre a lei moral e as ordenanças civis e cerimoniais. As leis civis e cerimoniais eram leis positivas, foram destinadas a exercer um papel em tempo e contexto determinados e expiraram após cumprirem sua função. Serão consideradas a seguir as evidências de transitoriedade das leis positivas. Subseção 1.5.1.4. As leis cerimoniais, como sombra, apontavam para Cristo, e uma vez que a substância chega, a sombra cumpriu seu papel. Colossenses 2, 16 e 17. As leis cerimoniais serviam de sombra que apontava para Cristo. Tais aspectos não foram vinculados aos gentios convertidos, como observado em Atos 15 e no autor de Hebreus, que ao longo de sua epístola também trata amplamente sobre a superioridade de Cristo em relação a todo o sistema levítico. Ele explicita o objetivo das cerimônias e holocaustos apontando para Cristo. Samuel Henihan compara tais sombras com a função de andaimes na construção de um prédio. Ele ilustra, comparando com muitos projetos de construção, que colocam cartazes com os dizeres "em breve" e a arte conceitual de como será o produto. Henihan afirma que o reino de Israel era um sinal gigante de "em breve", referente ao Messias. Da terra ao templo, passando pela própria genealogia até aos sacrifícios, eles eram uma figura do Messias e do reino dele. Desse modo, Henihan elucida que o fato de Israel, escolhido em Abraão, redimido por meio de Moisés no Êxodo e sob o governo real de Davi, sacrificar cordeiros e bodes enquanto vivia uma vida abençoada em Canaã, era uma tapeçaria da tipologia, os fios do mistério de Cristo. Portanto, Henihan conclui que Deus deu a Israel o privilégio supremo de serem os inquilinos temporários e trabalhadores da construção do reino do Messias. Mas andaimes, arte conceitual e esboços não são necessários quando a construção está concluída. Portanto, ao observarmos a história da redenção, fica mais claro o motivo pelo qual Deus estabeleceu as leis cerimoniais, para onde elas apontavam e a razão de cessarem. Subseção 1.5.1.5. As leis civis serviam para reger a nação de Israel sob uma teocracia na antiga aliança. Com relação às leis civis que regiam a nação de Israel sob uma teocracia, Waldron comenta que a expiração da lei civil é sugerida pela destruição da teocracia do Antigo Testamento. Ele atesta que isso aconteceu inicialmente pela Babilônia e finalmente por Roma, sob o julgamento de Deus. Portanto, como ele explica, é razoável concluir que, quando o Estado expira, sua ordem civil formal expire junto com ele. Waldron fundamenta seu ponto apresentando evidências bíblicas para essa dedução extraídas de Hebreus 9,19, que fala do livro da aliança que continha a lei judicial de Israel. Ele afirma que a coisa significativa sobre essa menção da lei judicial de Israel é que ela vem em um contexto que a equipara à primeira ou antiga aliança. O mesmo contexto tem como tema o pensamento de que a antiga aliança está obsoleta e pronta para desaparecer, porque foi imposta apenas até um tempo da reformulação. Waldron conclui que é impossível evitar o ensino claro de Hebreus 9,19, que a lei civil, bem como a lei cerimonial de Israel, expirou.
Sendo assim, conclui-se que tais leis civis, embora ainda revelem muitos princípios morais atemporais, eram leis positivas que tinham objetivos específicos a cumprir. Eram códigos legais que regiam a nação de Israel no Antigo Testamento. A nova aliança não é nacional, mas abrange crentes de todas as nações. É por isso que as leis civis não foram vinculadas de forma autoritativa aos gentios convertidos a Cristo. Subseção 1.5.1.6. A Escritura claramente exalta os mandamentos morais acima dos cerimoniais. Além disso, é notável que a Escritura exalta mandamentos morais acima dos cerimoniais em textos como 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou mesmo Jeremias 7, versículo 22 e 23. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Pode-se notar nesses textos que há uma exortação aos judeus da época que preferiam o culto cerimonial, feito por meio de holocaustos ou sacrifícios, acima da obediência moral. O contraste entre obediência moral e cerimonial é claro na Escritura. Subseção 1.5.1.7. Na Nova Aliança, a lei é gravada na mente e no coração do povo de Deus, conforme a profecia de Jeremias 31. Esse ponto é expressamente destacado em Hebreus 8. Outro fator é que uma das principais promessas sobre a nova aliança em Jeremias 31 era que a lei seria gravada na mente e escrita no coração dos seus participantes, ou seja, daqueles que têm fé em Cristo. Waldron destaca nesse ponto que, para esse caso, não se tratava de uma nova lei, mas a mesma lei escrita em um lugar diferente. Ele explica que em Jeremias 31, versículo 33, é afirmado que a lei escrita em pedra foi reescrita no coração do povo de Deus da nova aliança. Entretanto, precisamos observar claramente que não é uma lei nova que está em vista, mas a mesma lei escrita em um lugar diferente. Waldron destaca que, por essa alusão a Jeremias 31:33, Paulo sugere uma conexão entre a lei escrita no coração dos homens pela criação, a lei escrita em pedra na antiga aliança e a lei reescrita no coração dos homens pela graça e o poder da nova aliança. Subseção 1.5.1.8. Vários textos do Novo Testamento demonstram a continuidade da lei moral na vida cristã. Samuel Henihan, em seu livro O Mistério de Cristo, Seu Reino e Seu Pacto, demonstra claramente como a lei moral foi reafirmada mesmo no Novo Testamento. Ele lembra que os apóstolos rejeitaram as leis israelitas acerca da circuncisão, da alimentação e outras, mas a lei moral é reafirmada para o povo do Reino e do Pacto de Cristo. O apóstolo Paulo afirma que há uma continuidade da lei que transcende as alianças. Henihan afirma que a lei escrita pela natureza no coração dos gentios foi escrita para Israel, e mais tarde, Paulo cita os 10 mandamentos como referência para a obediência dos crentes. Além disso, menciona que o apóstolo João fortemente argumenta que os filhos de Deus guardam seus mandamentos. Henihan conclui que tudo isso é consistente com a promessa de Deus na nova aliança de escrever sua lei nos corações de seu povo e fazer com que andem em seus caminhos, como por exemplo em Jeremias 31:33. Essa lei é a sua lei, a lei moral, escrita nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus na antiga aliança e escrita nas tábuas de carne pelo Espírito de Deus na nova aliança. Subseção 1.5.1.9. O amor cristão é demonstrado em obediência à lei moral. Além do mais, no texto de Mateus 22, dos versículos 36 ao 44, o Senhor Jesus Cristo responde ao escriba sobre qual é o grande mandamento da lei. O texto bíblico diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus não se opõe à lei, mas a resume, uma vez que quem ama a Deus não vai idolatrar, não tomará o nome do Senhor em vão, e etc. E quem ama ao próximo como a si mesmo não irá matá-lo, roubá-lo e etc. De maneira complementar, o apóstolo Paulo afirma:
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, dos versículos 8 ao 10. Sobre o assunto, De Young elucida que o apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus Cristo, demonstra que os 10 mandamentos são o caminho para o povo de Deus amar uns aos outros. Ele conclui que, quando amamos, cumprimos os mandamentos, e quando obedecemos aos mandamentos, estamos cumprindo a lei do amor. Portanto, entende-se que o amor não está em oposição à lei. Pelo contrário, a maneira de expressarmos o amor é obedecendo aos mandamentos. Como o Senhor Jesus Cristo afirmou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. O amor não é simplesmente algo subjetivo demonstrado somente por sentimentos, e sim expresso na obediência aos mandamentos divinos, como apontado em 1 João 5, versículo 2 e 3. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto, nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. É importante enfatizar que o cristão não obedece à lei para ser justificado por seus méritos. Isso seria impossível e ele seria levado ao legalismo. Pelo contrário, a lei coloca todos debaixo do pecado e demonstra a necessidade de um Salvador que a cumpra em nosso lugar. Ela serve de aio para nos conduzir a Cristo. Entretanto, uma vez que somos regenerados, salvos pela graça mediante a fé em Cristo, a lei de Deus é impressa em nossas mentes e corações, então passamos a obedecer aos seus mandamentos por amor. Como o Senhor Jesus Cristo afirmou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A lei se torna nosso prazer, nossa norma de fé, e obedecemos aos mandamentos em gratidão a Deus. Em sua obra clássica, A Prática da Piedade, Lewis Bailey declara que, desde a queda, nenhum ser humano senão Cristo, que era Deus e homem, cumpriu ou poderia cumprir perfeitamente toda a lei. Todavia, todos os cristãos verdadeiros, tão logo regenerados, começam a guardar verdadeiramente todos os mandamentos de Deus, embora não com absoluta perfeição. Assim como Davi, eles aplicam os seus corações a cumprirem os mandamentos de Deus para sempre até o fim. Na mesma linha, o renomado pregador batista Charles Haddon Spurgeon afirmou em seus dias que grandes erros eram cometidos com respeito à lei. Ele declara que houve pessoas perto dele que afirmaram que a lei estava totalmente anulada e abolida. Esses ensinavam abertamente que os cristãos não tinham compromisso em tomar a lei moral como regra de suas vidas. Spurgeon exclama: que Deus nos livre de tal antinomianismo. Não estamos sob a lei como o meio de salvação, mas nos deleitamos em vê-la na mão de Cristo e desejamos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Portanto, conclui-se que a lei moral existia desde a criação, foi resumida e incorporada no Decálogo, na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, ela é gravada na mente e no coração do povo de Deus, conforme a profecia de Jeremias 31. Esse ponto é claramente destacado em Hebreus 8. Além disso, diversas partes do Novo Testamento demonstram a validade da lei moral para a vida cristã. Subseção 1.5.2. O fato de existirem leis perenes e leis transitórias, positivas, reforça o entendimento dos diferentes aspectos da lei. Samuel Henihan resume corretamente a diferença entre a lei moral e as demais leis positivas e explica que a primeira permanece independentemente das alianças. Henihan, contrastando a teologia batista reformada com a teologia da Nova Aliança, afirma que os batistas particulares argumentariam que há distinção entre lei moral e lei positiva. Henihan afirma que os batistas reformados podem concordar com os adeptos da teologia da Nova Aliança e do aliancismo progressivo, dizendo: sim, nós não devemos continuar a usar coisas como a circuncisão para ditarem como a Nova Aliança é governada, pois essas são leis positivas que foram revogadas. Entretanto, se for levada em conta a existência de algo como a lei moral, algo como uma lei que é verdadeira independentemente das alianças, será preservada a perpetuidade da lei moral
independentemente da aliança sinaítica, da aliança abraâmica e de qualquer outra. Henihan atesta que a habilidade de distinguir entre lei moral e lei positiva nos permite não ir longe demais daquilo que foi revogado, mas reconhecer que existe uma certa continuidade que não é revogada. Portanto, diferente das leis positivas, a lei moral de Deus é perene e sobrepõe as alianças divinas. Subseção 1.5.3. A utilização do termo lei moral não quer dizer que não haja alguma moralidade nas leis civis ou cerimoniais. Sobre a crítica de Moody que uma dificuldade adicional é a questão de como determinar o que foi a lei moral e o que não foi, a resposta é que a utilização do termo lei moral não quer dizer que não haja alguma moralidade nas leis civis ou cerimoniais. O termo é utilizado para destacar a perenidade do Decálogo em relação às demais leis positivas, ou seja, leis que foram criadas para cumprir objetivos específicos na história e cessaram ao atingirem seu devido objetivo. Collins, citando Calvino, afirma: o propósito do rótulo moral não era afirmar que as outras categorias não tinham conexão com a moralidade. Antes, Calvino argumentou, o rótulo moral foi dado a leis que não mudam, em contraste com leis que podem ser mudadas ou terminadas sem afetar a moral. Subseção 1.5.4. Os três aspectos da lei têm sido notados ao longo da história da Igreja desde os primeiros pais. Por fim, outro fator a ser notado é que, embora Mu entenda que os três aspectos da lei não sejam encontrados no Novo Testamento, essa divisão tríplice da lei em moral, civil e cerimonial tem sido amplamente observada nas Escrituras por teólogos ao longo da história da Igreja, desde Justino Marte. Na obra Sumário de Teologia Lex Hahn, Collins afirma: a divisão da lei em três partes, uma das quais é moral, em distinção de outras partes menos duradouras da lei mosaica, pode ser rastreada até Justino Mártir. A divisão habitual da lei em lei moral, cerimonial e civil pode ser vista desde retornarmos até Orígenes. Calvino falou dessa divisão como algo bem conhecido e tem permanecido até os tempos modernos. Sendo assim, notamos que, diferentemente da teologia da Nova Aliança, os diversos argumentos bíblicos e teológicos em defesa dos três aspectos da lei possuem vasto lastro histórico que remonta aos primeiros pais da Igreja. A compreensão histórica sobre a tripartição da lei em aspectos cerimoniais, civis e morais foi defendida desde Justino Marte, esteve presente na doutrina dos reformadores e foi registrada nos mais importantes documentos e confissões de fé pelos puritanos. Esse ensino é encontrado, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, na Declaração de Savoy e na Confissão de Fé Batista de 1689. Seção 1.6. Uma resposta sobre a afirmação da exclusão do quarto mandamento. A teologia da Nova Aliança entende que a lei de Cristo reafirma os mandamentos do Decálogo, mas exclui o quarto mandamento. Esse ponto também é contrário à teologia reformada confessional, a qual defende que o quarto mandamento não é abolido. Nos credos e confissões reformadas, o Decálogo continua sendo 10 mandamentos e não 9. Falando sobre o Decálogo, foi exposto que Mu afirmou que todos os 10 eram expressões da vontade de Deus para seu povo Israel, e sabemos do Novo Testamento que 9 deles comandam o Estado que continuam a ser vinculantes aos crentes do Novo Testamento. Ele destaca que apenas 9 mandamentos são mantidos ao passo que um é excluído. Ele entende que este é o quarto mandamento. A seguir, serão apresentados alguns argumentos em resposta ao assunto. Entretanto, o quarto mandamento será abordado de forma mais ampla no último capítulo da primeira parte deste livro. Subseção 1.6.1. O quarto mandamento remonta uma ordenança criacional. Sobre o assunto, R.C. Sproul afirma que um dos argumentos que sustentam a visão da continuidade do quarto mandamento é que a observância do Sabá não foi instituída pela primeira vez no Monte Sinai, com a entrega dos mandamentos ao povo de Israel na Aliança Sinaítica. Em vez disso, foi um mandamento estabelecido na criação, quando Deus santificou o sétimo dia. Portanto, Sproul explica que, como uma ordenança criacional, o dia de descanso para adorar a Deus não se limita à história de Israel. Espera-se que toda a criação observe esse dia de forma dupla, deixando o trabalho comum e adorando, louvando e honrando o Criador. Ele conclui: o quarto mandamento diz: lembre-se do dia Sabá,
para mantê-lo santo. Êxodo 28. Note que não diz, a partir de agora o sabá deve ser considerado santo. Em vez disso, é dito que devemos nos lembrar que ele já é santo. O mandamento é simplesmente para mantê-lo assim. Na mesma linha, John Frame afirma que o sabá é uma ordenança da criação e, com os demais 9 mandamentos do Decálogo, é uma lei moral, e que não há razão por que o sabá deva ser abolido sob a nova aliança. Se esses argumentos estão corretos, então deve haver um lugar para o sabá na nova aliança. Ou o sabá judaico no sétimo dia continua na nova aliança, como é a posição dos adventistas do sétimo dia e de outros, ou o sabá continua na forma do dia do Senhor, o que me parece ser a única alternativa. Frame entende que a única alternativa viável é a compreensão de que na nova aliança o sabá continua na forma do dia do Senhor. Essa posição é a que defenderemos. Subseção 1.6.2 sobre a correta interpretação de Romanos 14, 5. No texto de Romanos 14, versículo 5, é dito: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Mu escreve em seu comentário de Romanos que a inclusão da observância do sabá entre os assuntos de disputa em Roma demonstra que não foi considerado por Paulo como uma obrigação vinculante para os cristãos. Entretanto, tal interpretação aponta para uma conclusão incorreta e entra em contradição com a observância do quarto mandamento. Turretini elucida que tais passagens, referindo-se a Romanos 14, versículo 5, Colossenses 2, versículo 16 e Gálatas 4, 10 e 11, dizem respeito à distinção judaica de dias e não subvertem o argumento sobre o dia do Senhor. Ele apresenta 3 argumentos para isso. Em primeiro lugar, em todas essas passagens, a observância de algum dia para o propósito da religião com base na ordem de Cristo não é mais condenada ou negada do que a escolha de algum alimento particular para o uso da religião com base na instituição de Cristo. E ninguém diria que a escolha de pão e vinho na ceia para o uso religioso fosse ilícito ou não instituído por Cristo. No texto de Romanos 14, isso é ainda mais evidente, uma vez que nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo afirma que um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. É óbvio que nesse caso, quando Paulo fala de alimentos, ele não está incluindo a ceia do Senhor. De forma semelhante, quando fala de dias no versículo 5, também não está falando sobre o dia do Senhor. Em segundo lugar, Turretini elucida que o apóstolo fala expressamente sobre esse respeito por dias, que naquele tempo causava escândalo aos cristãos. Mas a observância do dia do Senhor, a qual o próprio apóstolo ensina que prevalecia naquele tempo nas igrejas, não dava ocasião de escândalo para ninguém. Em terceiro lugar, Turretini explica que tais passagens tratam da distinção judaica de dias, o que era pertinente à escravidão sob os rudimentos fracos e pobres, visto que tinham algo típico e cerimonial e recuavam ao rigor da lei, que agora não tem lugar com respeito ao dia do Senhor. Semelhantemente, John Murray interpreta esse texto de forma adequada quando afirma que os dias de festas cerimoniais se enquadram na categoria a respeito da qual o apóstolo disse: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Murray fala que no contexto imediato da passagem, muitos judeus ainda não haviam compreendido todas as implicações do evangelho e ainda possuíam escrúpulos no tocante a essas ordenanças mosaicas. Sabemos que Paulo se mostrou completamente tolerante para com tais escrúpulos, e estes se adaptam aos termos exatos do texto em questão. Subseção 1.6.3 sobre a correta interpretação de Colossenses 2, versículo 16 e 17. Ao abordarem o texto de Colossenses 2, versículo 16 e 17, que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Muitos entendem que não há mais necessidade de observância alguma do quarto mandamento para os cristãos. Entretanto, James Henihan, ao comentar esses versículos, demonstrou que 7 vezes nas Escrituras esses mesmos termos são usados juntos e, em todos os casos, eles se referem ao número total dos dias religiosos de obrigação para Israel. Ele pontua que os textos bíblicos são 1 a Crônicas 23, versículo 31, e do capítulo 23 ao 31, Neemias 10, versículo 33, 2 a Crônicas, capítulo 2, versículo 4, e capítulo 31, versículo 3,
Isaías capítulo 1, versículos 13 e 14, Ezequiel 45, versículo 17 e Oséias 2, versículo 11. Henihan explica que, em todos esses casos, as palavras se referem à plenitude das observâncias relacionadas ao tempo comandadas a Israel. Entretanto, afirma ainda que, à luz de Levítico 23, podemos ver que havia outros sabás além do sétimo dia. Os dias associados às festas eram designados como sabás, independentemente de em qual dia da semana eles viessem a cair. É por isso que a palavra sabás refere-se a todos os dias, ao sétimo dia e a todo o resto dos sabás, que deveriam ser observados por Israel. Além disso, Henihan nos lembrou que o apóstolo Paulo foi treinado por exímios estudiosos do Antigo Testamento e era familiarizado com tais detalhes técnicos. Portanto, da mesma maneira que esses termos foram utilizados no restante das Sagradas Escrituras, eles também foram utilizados pelo apóstolo aqui, formando um conjunto. Henihan complementa: e assim podemos dizer com Paulo, nos termos mais fortes: todo dia associado à antiga aliança se foi. Não devemos celebrar festivais, luas novas ou sábados. O sétimo dia, a Páscoa, os tabernáculos, etc., se foram. A substância corporal é Cristo. Ele veio e entramos na plenitude de sua vinda. Quando olhamos para Colossenses 2, versículo 16 e 17, à luz da analogia das Escrituras, e vemos que a linguagem técnica exata é usada em outro lugar para descrever um conjunto dos dias do Antigo Testamento, nosso problema está resolvido. O apóstolo não está falando sobre o fim absoluto de guardar qualquer dia. Ao contrário, ele fala da revogação de todos os dias judaicos. Os gentios e até cristãos judeus não tinham absolutamente nenhuma obrigação de observar esses dias da antiga aliança. Precisamos destacar que, no quarto mandamento, havia tanto um aspecto moral e perene, quanto um aspecto cerimonial e tipológico que apontava para Cristo. Portanto, há uma continuidade do aspecto moral do mandamento envolvendo trabalho e descanso para adorar a Deus. Entretanto, há uma mudança no que diz respeito ao dia em que ele é observado. Na antiga aliança, o quarto mandamento fora observado no sétimo dia, quando o Senhor completou a obra da criação e descansou. Isso trazia à memória a redenção dos israelitas do cativeiro no Egito. Ao passo que, na nova aliança, o quarto mandamento passou a ser observado no primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou após concluir a obra da redenção e inaugurou a nova criação. Sendo assim, o aspecto moral do mandamento permanece. Joseph Pipa, comentando o texto de Colossenses 2, versículo 16 e 17, resume esse ponto. Em outras palavras, Paulo anula a observância do sétimo dia, mas não o princípio envolvido na lei do sábado. Gerhardus Voss conclui que não devemos esquecer de que o sabá, no Antigo Testamento, era uma parte integral de um ciclo de festas que já não estão mais em vigor. Voss explica que o tipo expresso nele era aprofundado pelo ano sabático e o ano do jubileu. No sabá, o homem e os animais descansavam. No ano sabático, a própria terra descansava. No ano do jubileu, a ideia de descanso era exibida na sua significação positiva, plena por meio da restauração de tudo que estava conturbado e perdido por meio do pecado. Voss elucida que fomos liberados de tudo isso por meio da obra de Cristo, mas não fomos liberados do sabá como instituído na criação. Sendo assim, ele afirma que é sob essa luz que devemos interpretar certas declarações do Novo Testamento, tais como Romanos 14, do versículo 5 ao 6, Gálatas 4, versículo 10 e 11 e Colossenses 2, versículo 16 e 17. Subseção 1.6.4. Sobre a correta interpretação de Marcos 2, versículo 27 e 28. Em Marcos 2, versículo 27 e 28, o Senhor Jesus Cristo afirmou que ele era o Senhor do sabá, e acrescentou: o sabá foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sabá, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sabá. Sobre o assunto, Augustus Nicodemos explanou que, nesse texto, temos uma das justificativas que foram usadas pelos primeiros cristãos para não guardarem mais o sétimo dia. Nicodemos afirma que já no primeiro século, os cristãos passaram a considerar o primeiro dia da semana, o domingo, como sendo cumprimento do quarto mandamento. Qual foi o motivo? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo afirmou ser maior do que o sabá e que ele está acima do sabá. Em segundo lugar, porque ele ressuscitou no primeiro dia. Desse modo, qual é o dia do Senhor? É o dia da sua ressurreição. Sendo assim, o domingo substitui o sábado na nova aliança, porque Cristo é o Senhor do sabá, e o dia de Cristo é o dia da sua ressurreição.
Nicodemos lembra que, já no primeiro século, os cristãos observavam o dia de domingo como sendo a observância correta do sabá. Portanto, ele conclui que não estamos quebrando o quarto mandamento quando descansamos e observamos o domingo. Pelo contrário, entendemos que estamos dando o real cumprimento do sabá. O sabá apontava para a ressurreição de Jesus e é no descanso do Senhor Jesus que nós encontramos descanso eterno também. Subseção 1.6.5 sobre a correta interpretação de Hebreus 4, do versículo 3 ao 11. O texto de Hebreus 4, do versículo 3 ao 11, demonstra que depois do sexto dia da criação, o sétimo foi de descanso. O descanso semanal apontava para um descanso superior. O texto bíblico prossegue mostrando que esse descanso foi prometido a Israel, mas devido à desobediência, eles não entraram nele. Entretanto, o descanso continuou sendo prometido a eles. O povo entrou na terra de Canaã, liderado por Josué. Todavia, se Josué lhes houvesse dado descanso, o Senhor não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Contudo, resta um descanso para o povo de Deus. Stuart Olliott afirma que um tipo representa uma realidade espiritual, mas não é essa a realidade. O próprio céu é um lugar onde não entramos ainda. A terra de Canaã, como um tipo, apontava para uma pátria superior e celeste, para a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O versículo 10 prossegue dizendo: Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. John Owen afirma que o que se pretende tratar aqui é o descanso de Cristo de suas obras, que é comparado com o descanso de Deus das obras dele na criação do mundo. Assim sendo, a pessoa de Cristo é o tema desse versículo. Portanto, o descanso criacional apontava tipologicamente para um descanso superior. O povo de Israel entrou na terra de Canaã, mas esse ainda não era o descanso perfeito. A promessa prossegue: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Cristo expiou nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e descansou de suas obras. Já desfrutamos, em alguma medida, desse descanso quando vamos em arrependimento e fé até Cristo. Jesus Cristo chamou os cansados e sobrecarregados para encontrarem descanso nele mesmo. Entretanto, ainda resta um descanso eterno para o povo de Deus que será desfrutado plenamente somente no porvir. Diante disso, conclui-se que o quarto mandamento, que diz respeito ao dia de descanso para adorar a Deus, não é anulado em parte alguma nesse texto. Pelo contrário, o quarto mandamento continua apontando tipologicamente para frente, para o descanso que resta para o povo de Deus. John Frame, em seu livro A Doutrina da Vida Cristã, corrobora com esse entendimento quando afirma: Hebreus 4 nos diz que o que o sabá simboliza e antecipa ainda é futuro. Consequentemente, estabelece que a guarda do sabá semanal continua apropriada. Esse repouso foi garantido por Cristo e será plenamente desfrutado pelos crentes na consumação de todas as coisas. Sobre o assunto, Bale afirma que a continuação de um dia de descanso semanal não apenas celebra esse descanso passado, mas também aponta para a vinda final de Cristo, quando os próprios crentes ressuscitarão fisicamente e terão a plena fruição do mesmo descanso que Cristo já conquistou por completo. Ao observarmos a analogia das Escrituras e o desenrolar da história, vemos que os cristãos passaram a observar o quarto mandamento, o dia de descanso, para adorar a Deus, no primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. Assim, quando observamos o quarto mandamento, olhamos para trás, considerando o que Cristo fez por nós em sua ressurreição, mas também olhamos para frente, aguardando o descanso que nos resta na consumação. Subseção 1.6.6 sobre a observância do quarto mandamento no primeiro dia da semana. Sobre o motivo do quarto mandamento passar a ser observado no primeiro dia, isso ocorre porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Além disso, o Senhor ressurreto encontrou com seus discípulos no primeiro dia da semana, também reapareceu no domingo seguinte. O Pentecostes ocorreu no primeiro dia da semana. Esse foi o dia escolhido pelos primeiros cristãos para cultuarem a Deus. Paulo pediu que a coleta fosse feita no primeiro dia da semana. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, chama esse dia de Dia do Senhor. Tais acontecimentos não são aleatórios. Eles demonstram como, paulatinamente, os cristãos passaram a santificar o domingo como o dia do Senhor, o dia do sabá cristão. Diante de tais passagens, Jonathan Edwards conclui: é evidente que Cristo, de propósito, honrou peculiarmente o primeiro dia da semana, o dia em que ressuscitou dos mortos, ao aparecer nele,
de tempos em tempos aos apóstolos, e escolheu esse dia para derramar o Espírito Santo sobre eles, como lemos no segundo capítulo de Atos. Por isso ocorreu no Pentecostes, que se dava no primeiro dia da semana, como vemos em Levítico 23, versículo 15 e 16. E honrou esse dia ao derramar seu Espírito sobre o apóstolo João, ao lhe conceder visões, como lemos em Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e etc. Ora, sem dúvidas, com isso, Cristo queria honrar esse dia de modo distinto. Sobre o texto de Apocalipse 1, versículo 10, o dicionário da Bíblia de Almeida descreve o dia do Senhor como primeiro dia da semana em que se comemora a ressurreição de Jesus. Após a ascensão de Jesus, os cristãos se reuniam tanto no sétimo dia da semana, sábado, como no primeiro, domingo, mas aos poucos o domingo se tornou o dia de guarda. É de fundamental importância entender que a ressurreição de Cristo foi compreendida pela igreja primitiva de maneira marcante, como nada menos que uma nova criação, um evento histórico a ser celebrado, a saber, a entrada de Cristo e seu povo em um estado de descanso sem fim. Gerhardus Voss explica que não percebemos de forma suficiente o profundo senso que a igreja primitiva teve sobre a importância extraordinária da aparição e, especialmente, da ressurreição de Cristo. Para eles, a ressurreição do Senhor é nada menos do que o trazer de outra criação, a segunda. E eles entenderam que isso deveria ter expressão no estabelecimento do sabá como referência para os outros dias da semana. Voss afirma que os crentes se viam, em certa medida, como participantes do cumprimento do sabá. Se a criação de um requeria uma sequência, então a criação do outro requeria outra sucessão. Na mesma linha, Waldron comenta sobre a mudança do sétimo dia para o primeiro dia na observância do sabá, que, contudo, Cristo inaugurou uma nova criação. Assim, seria de esperar uma mudança na ordenância da criação do sabá. E a observação do último dia da semana está abolida, fica provado a partir de Colossenses 2, versículos 16 e 17. Embora esse texto não esteja falando do conceito ou princípio do sabá, ele está ensinando que o decreto da antiga criação e da antiga aliança, o sabá do sétimo dia, está abolido. Essa compreensão levou os cristãos a celebrarem o sabá no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. Charles Spurgeon afirmou que a redenção é uma obra maior e mais digna que a criação, e que, por isso, congregamo-nos no primeiro dia da semana em lugar do sétimo, porque o descanso que seguiu a criação é superado pelo repouso que segue a consumação da redenção. Spurgeon conclui que o Senhor colocou o nosso dia de descanso não ao fim de uma semana de trabalho, mas sim no começo do repouso que resta para o povo de Deus. Em cada primeiro dia da semana, devemos meditar sobre a ressurreição de nosso Senhor e devemos buscar entrar em comunhão com Ele em sua vida ressurreta. Subseção 1.6.7 Documentos históricos que comprovam a mudança do sétimo dia para o primeiro dia. Por fim, também é possível verificar que documentos históricos demonstram que essa era a prática dos primeiros cristãos. Solano Portela elucida esse ponto ao afirmar que os escritos da igreja primitiva, desde a Epístola de Barnabé, no ano 100 d.C., até as obras do historiador Eusébio, no ano 324 d.C., confirmam que a igreja cristã, inicialmente formada por judeus e gentios, guardavam conjuntamente o sábado e o domingo. Entretanto, essa prática foi gradativamente mudado para a guarda específica do domingo, na medida em que se entendia que o domingo era propriamente o dia de descanso, em substituição ao sábado. É notável que Frame destaca que, após a era apostólica, quando a inimizade entre o cristianismo e o judaísmo se tornou mais aguda, os cristãos consideravam o sábado do sétimo dia como algo judeu. Os cristãos deveriam evitá-lo e aceitar o dia do Senhor. Sobre o assunto, Stuart Olyott complementa destacando que, durante toda a história da Igreja, o domingo tem sido observado como o sabá dos cristãos. Ele explica que a evidência documental é unânime e retrocede a 74 d.C. e que durante as piores perseguições, perguntava-se aos suspeitos de serem cristãos: Dominicum servasti? Você guarda o dia do Senhor? Os verdadeiros crentes respondiam: eu sou um cristão, não posso deixar de fazer isso. As confissões reformadas também são unânimes nesse ponto, como examinaremos posteriormente. Frame explica que a carta de Inácio aos Magnésios afirma que os cristãos não mais observam o sábado, mas direcionam suas vidas para o dia do Senhor, no qual nossa vida é revigorada por ele e sua morte. Além disso, afirma que, de modo interessante,
Os escritos dos pais da Igreja são paralelos aos desenvolvimentos que observamos de Calvino a Dort. Afirma que eles gradualmente começaram a tratar o dia do Senhor como um sabá. Frame explana como, paralelamente, Dionísio de Corinto, assim como o Sínodo de Dort, falam do dia do Senhor como um dia santo. Além disso, menciona que Tertuliano descreve a observância do domingo como uma marca distintiva dos cristãos, e que ele é o primeiro escritor a falar sobre deixar de lado negócios do cotidiano no domingo. Além disso, o Concílio de Laodiceia, bem como os padrões de Westminster, formalizam o caráter sabático do dia do Senhor. Os cristãos não devem viver conforme os padrões judaicos, por isso, realizam trabalhos no sétimo dia da semana. Mas eles devem respeitar o domingo e, como cristãos, devem abandonar seu trabalho, se possível. Sendo assim, entendemos que o Novo Testamento não exclui o quarto mandamento, mas confirma sua observação no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Conclusão. Neste capítulo, apresentamos 3 problemas relacionados à teologia da Nova Aliança e, de maneira resumida, foi respondido como tais equívocos podem ser resolvidos. No próximo capítulo, o assunto tratado será mais profundamente desenvolvido ao examinarmos o entendimento confessional à luz das Escrituras para buscar uma direção adequada em resposta às perguntas levantadas na introdução e em resposta aos argumentos apresentados pela posição antagônica.